Olá, turma. Estamos iniciando a disciplina de Educação Física. Eu sou o professor Felipe e essa é a nossa primeira aula. A gente vai ter como tema as semelhanças e diferenças dos conceitos de exercício físico e atividade física. A gente vai compreender o que é exercício físico e o que é atividade física, né? Comparar suas semelhanças e suas diferenças. Vamos refletir também sobre essa necessidade, né, da prática corporal em nossa vida e conscientizar sobre a importância da prática de exercícios físicos diariamente. Ok? Manter o corpo em movimento é fundamental para uma boa qualidade de vida, para prevenir doenças e ter um bom estado de saúde física e mental. Contudo, muitas pessoas não sabem diferenciar a atividade física do exercício físico. Algumas pessoas praticam o exercício físico achando que estão realizando uma atividade física e vice-versa. E nesta aula a gente vai esclarecer o que ambas as práticas significam e vamos ter em mente que o ideal é que as duas estejam presentes no nosso dia a dia, certo? Então vamos para o conceito de atividade física. O que é atividade física? Atividade física nada mais é do que um comportamento que envolve os movimentos voluntários do nosso corpo, com um gasto de energia acima do nível de repouso. Ok? Muitas vezes, essa atividade física acontece naturalmente no nosso dia a dia e a gente muitas vezes nem percebe, né? Às vezes passa até despercebido, certo? Essa atividade, em outras palavras, é tudo aquilo, todo o movimento que eu realizo no meu dia a dia. Um exemplo bem clássico de uma atividade física: uma caminhada. Quando eu estou indo da minha residência até a minha faculdade, ou da minha residência até o meu trabalho, isso entra, né, como uma atividade física, porque eu estou realizando um movimento que está acima do nível de repouso, certo? E esse movimento tem um gasto energético, né? Um gasto de energia para que eu chegue ao meu local de trabalho. Então, a atividade física ela não é algo programado, mas é uma ação natural. Acontece pela necessidade do ser humano de realizar ações com o corpo. Porém, mesmo que pareça algo muito simples, ela não deve ser menosprezada, certo? A atividade física ela pode estar acompanhada de um profissional, mas muitas vezes ela não demanda desse acompanhamento profissional e nem o uso de equipamentos específicos ou sofisticados, né? A atividade física pode ser realizada em qualquer ambiente, em qualquer local. E o mais interessante é que a atividade física ela promove interações sociais, né? Interações com outras pessoas e também interações com o ambiente a qual eu estou realizando a atividade, qual eu estou realizando a prática. Um exemplo bem simples é quando a gente está passeando com nossos animais de estimação, né? Estou dando uma volta com o meu cachorro na praça, por exemplo. Ali, além de estar realizando uma atividade física, eu estou interagindo com outro ser, que no caso o animal, e estou interagindo com o ambiente, né? Estou analisando tudo que está à minha volta, estou sentindo tudo que está acontecendo naquele ambiente, né? Pode estar ventando, posso estar, um exemplo muito, muito rotineiro, posso estar passeando com meu cachorro numa praia, então vou estar sentindo o mar, sentindo a brisa, vou estar conectando, né, essas interações naquele momento, ok? Tenham em mente de que fazer qualquer atividade física no tempo e em lugar que for possível é melhor do que você não fazer nada. Praticar uma atividade física é importante para a sua vida e você pode obter benefícios para a sua saúde a longo prazo. Por quê? Porque a atividade física ela traz diversos benefícios, como controle do peso, melhora da qualidade de vida, melhora do humor, dá mais disposição, certo? Quando ela é realizada em grupo, né, com várias pessoas, ela traz a questão da socialização, né? Você vai se conectar com outras pessoas, certo? E também com o ambiente, como a gente já falou. E as atividades físicas, elas
são classificadas em diferentes intensidades, certo? A gente vai ver logo adiante como é que se classificam as atividades físicas. A atividade ela tem 3 classificações, né? Quando ela está relacionada ao esforço físico, essa classificação, certo? A intensidade ela caracteriza leve quando ela exige um mínimo de esforço físico e causa um pequeno aumento da respiração e dos batimentos do seu coração. Se a gente for medir em uma escala de 0 a 10, a percepção de esforço ela vai de 1 até 4. É mais ou menos como você vai conseguir respirar tranquilamente e conversar normalmente enquanto se movimenta, certo? Já a atividade física que se caracteriza como moderada, ela exige um pouco mais de esforço físico. Você vai respirar mais rápido do que o normal e aumenta moderadamente os batimentos do seu coração. Numa escala de 0 a 10, a percepção de esforço ela é de 5 a 6. Você vai conseguir conversar, né? Só que agora com uma certa dificuldade enquanto se movimenta. E se você pode até cantarolar, mas vai ser quase que impossível, né? Muita gente gosta de praticar atividade física e cantar, ouvir música e ir cantando ao mesmo tempo. Já numa atividade moderada, isso já é mais difícil, certo? E uma atividade física classificada como vigorosa, ela exige um grande esforço físico. Você vai respirar muito mais rápido do que o normal, seus batimentos vão aumentar muito mais. E numa escala de 0 a 10, a percepção de esforço é de 7 a 8. Você não vai nem conseguir mais conversar enquanto se movimenta, certo? É muito importante a gente saber classificar essas atividades no nosso dia a dia, ok? Agora vamos falar do exercício físico. O exercício físico, apesar de estar relacionado com o movimento do corpo, o exercício ele trata-se de uma atividade programada, com movimentos executados de forma planejada e com objetivos específicos, certo? Além disso, os exercícios devem ser constantes e realizados com acompanhamento de profissionais especializados, diferente da atividade física, né? A atividade física a gente viu que não necessita o acompanhamento de um profissional, apesar de existirem algumas práticas que existem profissionais qualificados para estar acompanhando você durante a atividade, certo? Mas não necessita, não é algo que é primordial. Já o exercício é necessário, certo? Porque são esses profissionais que são responsáveis pelas instruções e direcionamentos sobre intensidade, duração, cargas, para auxiliar você a atingir os seus objetivos. E até outras indicações mais importantes, né? Como a realização correta do exercício, né? Como você atingir tal objetivo sem se lesionar, um exemplo, né? Outro exemplo. Então, o cronograma de exercícios é desenvolvido a partir da avaliação do perfil e estado físico de cada pessoa. Então, é algo que tem que ser levado em conta na prescrição de exercício físico, né? A individualidade biológica, certo? Então, o exercício físico ele é diferente da atividade física nesse sentido, de que precisa ser algo que tem que ter um acompanhamento, certo? Que tem que ter uma instrução adequada. Já a atividade física não necessariamente precisa. A atividade física ela acontece de forma natural, certo? Ao contrário, né, da atividade física, os exercícios envolvem movimentos técnicos e podem englobar práticas esportivas, né? Então, os exercícios físicos eles vão ajudar, né, a equilibrar e até aumentar a musculatura, reduzir o peso corporal, aumentar a massa muscular, melhorar a capacidade respiratória, diminuir a pressão arterial e prevenir diversas doenças crônicas, né? Então, manter o corpo ativo ajuda na prevenção de uma série de problemas e ainda traz outros benefícios para a saúde de qualquer pessoa, principalmente se combinados com uma alimentação saudável,
certo? Então, alimentação saudável, atividade física e exercício físico são a base para uma boa saúde, certo? A longo prazo, para a vida inteira, ok? Vamos adiante. E interessante quando a gente trata de atividade física, trata de exercício físico, a gente ter um pouco da noção das nossas capacidades físicas, né? O que são essas capacidades físicas? São as qualidades próprias de cada indivíduo, certo? Correspondente à parte física corporal do movimento. Essas capacidades podem ser aprimoradas com as atividades físicas e, juntamente com as habilidades motoras, integram o nosso desenvolvimento motor. Capacidades físicas ou capacidades motoras podem ser compreendidas como componentes do rendimento físico. São elas que nós utilizamos para realizar os mais diversos movimentos durante a nossa vida inteira, ok? Então, basicamente, as nossas capacidades físicas são definidas como todo atributo físico treinável no organismo, no nosso organismo, né? Pronto, então vamos ver agora quais são essas capacidades físicas, ok? Bom, a gente tem a velocidade, que é a capacidade de realizar ações vigorosas em um curto espaço de tempo. Essa capacidade é utilizada em geral em atividades intervaladas, onde sempre há um intervalo entre cada ação, certo? A velocidade, como a gente pode ver nessa figura, ela está caracterizando aí por um atleta corredor, né, em uma pista de atletismo. Então, os atletas que realizam a corrida, eles necessitam de ter essa capacidade, né, da velocidade acima do nível do que é normal para a grande maioria das pessoas, né? Eles precisam desenvolver essa velocidade, né, a mais para conseguir obter bons resultados dentro da modalidade esportiva, certo? Outra capacidade física é a agilidade. A agilidade ela é a capacidade de mudar de direção rapidamente e ela depende da velocidade e da força, certo? É muito utilizada nos esportes coletivos e nas brincadeiras de pega, por exemplo, onde as crianças têm que fugir do pegador. Então essa é uma atividade, se a gente for trazer para o lado esportivo, né, para o lado pro lado do esporte, do desporto, né, essa capacidade física ela é muito utilizada em esportes de invasão, por exemplo, né, que é o futebol, o basquete, o handball. Então, a agilidade é essencial para essas práticas e até para as brincadeiras, né, as brincadeiras tradicionais do nosso passado, né, como é o pega-pega, como é o pique-esconde, né, o joa-cola, essas brincadeiras. Então, eu preciso desenvolver a minha agilidade para obter o esperado da brincadeira ou do esporte, né? Ok? Aí aqui a gente tem a força. A força é a capacidade de vencer uma determinada resistência através de uma contração muscular. É através dela que conseguimos levantar, saltar, empurrar, jogar, arremessar, certo? É através dessa capacidade que a gente consegue ativar a nossa musculatura, né, os nossos músculos, para realizar tal ação. Então, a gente viu que a agilidade ela depende da força, né? Então, se eu tenho alguma deficiência muscular, eu tenho um déficit muscular em algum músculo, provavelmente a minha capacidade física da agilidade vai ser afetada por esse déficit, entendeu? Então, a força ela é bem interessante e muito importante porque ela auxilia em outras capacidades físicas, certo? E aqui a gente tem a coordenação motora também, ou a destreza, né? Que é a capacidade física que permite de realizar uma sequência de exercícios de forma coordenada, né? A gente tem um exemplo aí nessa figura com a moça do basquete, né? O basquete exige muita coordenação motora, porque ao mesmo tempo em que eu vou estar
em um jogo, né, em uma partida com outras pessoas, eu vou estar conduzindo um objeto que é a bola com a mão e vou estar realizando movimentos tanto para a esquerda quanto para a direita, para trás. Então, ela necessita dessa coordenação motora aguçada, né, para que eu consiga atingir o objetivo, que no caso do basquete é fazer a cesta, né? E nessa próxima figura a gente vê um rapaz se equilibrando com uma das mãos, né? Então, como a própria figura já descreve, né, a gente vai tratar agora do equilíbrio, que é a qualidade física conseguida por uma combinação de ações musculares com o propósito de assumir e sustentar o corpo sobre uma base contra a lei da gravidade, certo? É bem interessante porque quando nos colocamos em pé, mesmo quando bebê, o nosso corpo ele já busca esse equilíbrio, certo? Ele já automaticamente o nosso corpo, através de diversos fatores, obviamente, mas é, se você imaginar uma criança, né, um bebê, e você colocar ele em pé com poucos dias de adaptação, ele vai indo buscando o seu próprio equilíbrio ali, né? Então, ou seja, a capacidade do equilíbrio já vai sendo desenvolvida mesmo com pouco tempo de vida, mesmo bem inexperiente, né? Então, muito interessante isso, certo? Vamos adiante. Aqui a gente tem na primeira figura uma moça, né? Bem flexível. Então, vamos falar aqui um pouco da flexibilidade, que é a capacidade de realizar os movimentos articulares na maior amplitude possível sem que ocorra danos nas articulações. E ela é específica para cada exercício. Um exemplo são os movimentos das danças, certo? Os dançarinos são muito flexíveis. Conseguem realizar movimentos que é impressionante, né? Giros e movimentos com os membros e a parte central do corpo, do tronco, né? É impressionante. Então, flexibilidade é essencial para qualquer prática física. Lembrando que algumas práticas necessitam um pouco mais. Se a gente for falar dos artistas circenses, um exemplo, né? Os artistas circenses, dependendo da sua modalidade, ele é muito flexível. Ele tem um treinamento bem específico para conseguir atingir essa flexibilidade, né? Na figura abaixo a gente tem um rapaz realizando uma espécie de bandeira humana, né? Que é para a gente simbolizar a resistência, que é a capacidade de suportar e recuperar-se da fadiga, ou seja, a capacidade de manter o esforço físico em um maior espaço de tempo. Ele está realizando ali uma força, né, para sustentar o seu corpo, né, durante sei lá quanto tempo. Suponhamos que ele ficou 3 minutos, 4 minutos, né? Talvez se ele realizasse esse mesmo gasto energético realizando um exercício, ele ficaria bem menos tempo, né? Então, essa é a resistência. O desenvolvimento das referidas capacidades está intrinsecamente relacionado ao processo de crescimento e desenvolvimento. Para alguns autores, estão relacionados a fatores genéticos e o seu desenvolvimento depende de estímulos, ou seja, treinamento. E para cada capacidade existem fases sensíveis para o seu desenvolvimento. Nos esportes, essas capacidades estão na maioria das vezes diluídas nas atividades desenvolvidas, onde há predomínio de uma capacidade sobre a outra. É difícil afirmar que numa aula, né, uma aula de educação física, foi trabalhada determinada capacidade física de forma isolada. As capacidades físicas elas são interdependentes. A força, por exemplo, não está ligada apenas no levantamento de peso ou no cabo de guerra, mas também na velocidade e no equilíbrio. E por aí vai.
Então a gente pode concluir que a atividade física ela não é apenas uma das mais importantes chaves para o corpo saudável, ela é a base da atividade intelectual, criativa e dinâmica, ok? E por hoje encerramos a nossa aula, espero que tenha ficado claro os conceitos de atividade física e exercício físico e até a próxima. Muito obrigado a todos, até a próxima.